Vamos, time! Nossa resenha de hoje é sobre futebol feminino. Um prazer participar desse programa que recebe a ex-goleira e hoje treinadora do Grêmio, Taissan Passos, aqui conosco. Eu, Diego Marques, terei o prazer de guiar essa conversa ao lado de Amanda Viana. Desde já desejo aqui as boas-vindas a Taissan, também a Amanda. Taissan, agradecer o seu tempo e a sua disponibilidade. É um prazer recebê-la por aqui, tá certo? Prazer todo meu. Obrigado pelo convite aí para participar. Eu acho que cada vez que a gente tenha espaço de fala para falar sobre futebol de mulheres, a gente tem que arrumar um tempo e fazer acontecer. Eu que agradeço pelo convite. Ah, perfeito. Então estamos todo mundo à vontade aqui. Você viu que eu vim até de azul, né? Pra já quebrar aí qualquer paradigma, tá vendo? Eu e a Amanda somos aí muito fãs, né, do futebol feminino. Mas, queria começar sabendo um pouquinho da sua trajetória no futebol, né? Você foi goleiro, defendeu o Fluminense e o Botafogo. Conta pra gente como é que foi, que começou, as dificuldades que você enfrentou, né? A gente sabe que principalmente as mulheres da sua geração encontravam dificuldade até para encontrar outras mulheres para jogar quando eram crianças, e depois a trajetória, né, da base, o projeto da Minhas, a gente vai falar bastante também. Conta pra gente como é que foi. Bom, eu sempre fui apaixonada por futebol. Eu sou uma prima de 5 primos, então se eu não jogasse futebol, eu ia brincar sozinha de boneca, né? Não que eu não gostasse de brincar de boneca, mas os meus primos sempre foram muito ativos, fazia judô, futebol, brincava na rua, e eu tava sempre com eles ali, né? Então, jogando futebol, na verdade, no começo eu queria jogar melhor para poder conseguir disputar com os meus primos, eu sempre fui muito competitiva. E no começo era muito natural para mim, assim, eu tenho uma avó emprestada que gosta muito de futebol, então me levava para o Maracanã para assistir jogos e junto com os meus primos, então ali dentro do âmbito do seio familiar ali, eu nunca fui muito discriminada, né, para minha avó ali, era uma maneira de eu estar brincando com os meus primos e o tempo tá passando. E depois eu também fui jogar na minha rua, a gente brincava de taco na lata, brincava de futebol, brincava de vôlei, e acho que criança não tem maldade, né? Então até os meus 12, 13 anos eu via tudo com muita normalidade. Tinha uma outra menina também que brincava na minha rua, mas já tinha um certo preconceito familiar na casa dela. Então eu brincava com muita naturalidade na rua, brincava sábado e domingo até tarde na rua. Mas aí depois os meus primos começaram a praticar esporte, praticar judô, praticar futebol. Minha família não tinha muita grana para poder eu estar indo para o judô com eles, eu não tinha grana para comprar kimono, essas coisas. Então eu comecei a jogar futebol, e aí eu fui tentar entrar numa escolinha de futebol na Vila Olímpica aqui da minha cidade, lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, e infelizmente não me deixaram jogar futebol. Não aceitavam meninas, né, na Vila Olímpica, e eu tive que ir jogar handball. A menina falou que para minha mãe que era o mais perto do futebol que ela tinha, e aí eu ficava brincando de bola na Vila Olímpica. Quando começava o futebol, meus primos iam pro futebol e eu ia pro handball. E aí as coisas foram acontecendo. Eu comecei a me destacar, então eu sempre fui muito espoleta, e aí ninguém queria agarrar, eu ia pro gol só para poder não perder a partida. E aí foi ficando sério, e aí eu fui ficando muito chateada por não poder jogar futebol na Vila Olímpica, que anos depois eu volto como treinadora e tem futebol feminino, né? Então, assim, o futebol sempre fez muita parte da minha vida, eu sempre fui muito apaixonada. E aí eu conheci um projeto social perto da minha casa, com o professor Tiaguinho, que até hoje trabalha lá, e ele me aceitou, cara. Me aceitou na escolinha, eu era a única menina. Os meus professores de educação física também foram muito importantes na minha vida, sempre abriam portas para eu jogar com os meninos, sempre, não, ela vai jogar e tal. E aí os meninos têm aquilo, né? Eles não deixam você jogar. Não deixavam, né? Que agora deixam. Mas aí quando via que você era boa, eles queriam você no time deles. Então, assim, eu sempre era acolhida ali pelos meninos. Então, foi ficando sério, até o momento que eu ganhei uma bolsa de estudos, né? E aí a minha família tomou um susto e falou, pô, tava ficando sério. Eu estudava numa escola pública,
e eu ganhei bolsa de estudo para um colégio muito famoso no Rio de Janeiro, que grandes atletas estudaram lá, a Marta estudou lá, a Kelly estudou lá, o Wellington Silva estudou lá, entre outros jogadores, assim, tinha naquela época os jogos escolares eram muito fortes, né, que é o Colégio Percepção, e eu ganhei uma bolsa de estudos e aí as coisas começaram a melhorar, assim, eu pagava os meus estudos, né. Então, eu sou oriunda de comunidade, né, o futebol transformou a minha vida, sou a primeira pessoa da minha família com ensino superior, e tudo isso eu devo ao futebol social, à educação, aos professores que me salvaram, me deram uma oportunidade para jogar, né? Meu pai era dependente químico, então o esporte me salvava muito, assim, de toda a revolta, de tudo aquilo que me magoava, que me chateava, era uma maneira de eu conseguir trazer uma alegria para minha vida e para a vida da minha família, né? E aí tudo foi muito rápido, depois com esse tamanho de tampa, né, eu falo para a Lorena que eu não jogaria nunca no gol nesse momento, mas eu sempre fui muito competitiva, muito disciplinada, então eu comecei a jogar futebol de campo, né, e aí joguei no Botafogo, joguei no Fluminense, joguei no América, mas me destaquei mesmo no futsal, né, porque como eu jogava bola na rua desde muito nova, eu jogava muito bem com o pé, e aí chegou aquela regra do goleiro linha, né, então as coisas foram acontecendo melhor para mim, mas eu sempre soube que eu queria ser treinadora. Chegou um nível da minha vida que as minhas amigas chegavam a um nível muito alto, né? Então eu joguei no CEP Caxias, que foi campeão da Copa do Brasil, único campeão do Rio de Janeiro da Copa do Brasil. Então eu tinha uma visibilidade muito legal com essas meninas. Eu ia para São Januário para ver o Vasco da Pretinha, da Roseli e da Kátia Silene. Então, assim, eu digo que o Papai do Céu me preparou para que, vendo essas jogadoras, né, para que eu pudesse me transformar na treinadora que eu sou. Então, nunca fui uma atleta de destaque, no alto nível, que eu digo, uma atleta de jogar a Olimpíada, a Copa do Mundo, mas consegui estar junto dessas mulheres que me influenciaram tanto para que eu conseguisse ser o que eu sou. Então, assim, resumindo tudo o que eu disse, né, eu sou o resultado do esporte e da educação. Eu sou o resultado de professores de educação física que deram oportunidade para a única menina jogar bola. Eu sou o resultado de um futebol dos projetos sociais que salvam vidas, sim. A gente tem muita gente da favela que vai pro futebol e é a única saída que tem para sair da violência, para sair da droga, e se tornam pessoas de bem. Eu sou o resultado disso. E eu sou o resultado da educação, porque eu tenho uma mãe e uma madrinha professoras que sempre me incentivaram a ler, e a leitura te traz um caminho muito legal, né? Te abre portas. E então, como você tocou no projeto Daminhas, né? O Daminhas é o resultado dessa Taisan que passou por tudo isso e luta para que a próxima geração não passe mais. Então, acho que é isso. Cara, que história apaixonante, hein, Amanda? Porque me toca muito, né? Eu sou professor de educação física, né, Taisan? E você resumiu bem, né? O esporte como fim é ótimo, mas ele como meio é melhor ainda. Roda a bola com a Amanda Viana aqui agora pra gente falar mais sobre esse projeto, né, Amandinha? Exatamente, Taisan, primeiro é um prazer poder falar aqui com você e assim, o legal dessa história sua que você trouxe é que ela bate muito com o sonho de diversas meninas e meninos, né? Que a gente é do país do futebol, muitas crianças nascem ali tendo contato, jogando bola e você descreveu o sonho de muitos deles. E aí, até pra gente entrar um pouquinho no projeto do Daminhas da Bola, porque eu sinto que a sua história realmente bate com o propósito do Daminhas. Eu acho que o que você viveu é a forma como você tentou passar e passa ainda para o projeto, essa trajetória, porque principalmente a mulher, a menina no futebol, a criança no futebol, é muito difícil você inserir, você ter um ambiente ali só feminino. Eu, por exemplo, né, desde criança fiz escolinha de futsal e na minha escolinha eu era a única menina. Não tinha o time feminino na escolinha, eu era a única menina na escolinha do futsal. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais do projeto Daminhas da Bola, de ter crianças muito jovens inserindo ali no futebol, mas naquele momento que você não trabalha muito regra, você deixa ali a criança brincar, você começa a ensinar os conceitos, mas de uma forma ali lúdica,
para a criança também, e lógico, né, a evolução do projeto que teve aí Tarciane, teve Luane, a Luísa e a Duda Calazans, por exemplo, né, jogadoras que estão mais hoje nesse cenário nacional. Queria que você falasse um pouquinho desse projeto do Daminhas e também da formação de pessoas, né, não apenas atletas, mas pessoas também. Eu vou começar pela frase final, né? Meu maior papel é contribuir com o desenvolvimento de pessoas, assim. Eu, enquanto treinadora, o meu papel é conseguir, né, desenvolver e deixar um pedacinho de mim nas minhas atletas, né? O Daminhas é o grande propósito da minha vida, o Daminhas é tudo aquilo que eu acredito, né? Eu participo do Daminhas ativamente, lógico que eu tenho pessoas hoje que tocam o projeto e eu sou muito feliz e contente com isso, porque são ex-Daminhas que hoje tomam conta do Daminhas, então é muito legal a gente ter contribuído com a vida de pessoas de alguma maneira. Então eu tenho lá a Joyce, que é a coordenadora geral, que foi a minha primeira Daminha, né? Tem a Milena, que foi Daminha e hoje é professora formada, eu tenho muito orgulho de ter contribuído com isso. A Karen também, que foi uma atleta do Daminhas, e o professor Alan, que é um cara que chegou muito apaixonado pela modalidade, está contribuindo com a gente. Então, assim, o Daminhas, ele é a Taissan pequena, a Taissan que não teve oportunidade, a Taissan que passou por muito preconceito, que não tinha, né, não tinha lugar para jogar, sempre tendo que ir para um ambiente em que eu não era a primeira escolha, em que para eu jogar eu tinha que me posicionar e tinha que me impor e brigar por muitas vezes, né, pelo aquele espaço, e eu sempre era excluída, porque você não tem que estar aqui, a bola não é sua, né, e aí eu sempre queria ganhar para eu ser escolhida, e isso acaba te fazendo um papel que é aquele nosso papel enquanto mulher na sociedade, de sempre precisar se provar. Eu preciso me provar que eu mereço estar nesse lugar ou que é a minha competência, né? Então, hoje, o Daminhas é o sonho da minha vida, é muito legal ver meninas tendo espaço. A gente tem 80 meninas hoje jogando futebol, entre 6 e 16 anos. Eu falo que a partir do momento que o Daminhas consiga caminhar sem a Taissan, é o momento da minha felicidade plena, de que eu posso viver a minha carreira enquanto treinadora sabendo que a semente foi plantada, né? Eu só semeei, tem muita gente ali que acredita e está plantando para que as coisas aconteçam. Então, assim como eu comentei anteriormente, né? Meu pai era usuário de cocaína e a minha família sofria muito, eu sofria muito por tudo, por todo o resultado daquilo, e o esporte me salvou. A minha profissão, eu sou profissional de educação física com muito orgulho, e eu sei o quanto essa função, essa profissão ajuda num lugar que é tão complicado como é a Baixada Fluminense, como é o Rio de Janeiro, né? Então, hoje o Daminhas, ele toma conta, né? A gente fala sobre, você falou sobre deixar as meninas livres, né? A gente fala sobre descoberta guiada, né? Ela vai descobrindo, entendendo a regra, entendendo que a gente precisa organizar para que ela tenha vontade de estar naquele ambiente, se sinta bem no ambiente, se sinta acolhida e possa ser criança, cara, utilizando a bola como ferramenta para isso tudo, né? O Daminhas, ele é o resultado de uma pessoa que queria muito dar certo. Hoje eu vivo do futebol, mas eu já cheguei a trabalhar em 5 empregos para poder conseguir fazer meus cursos de treinadora de futebol. Até o Fluminense, eu trabalhava ainda em 4 lugares para conseguir ser treinadora de futebol. Então, o Daminhas, ele é o resultado de uma Taissan que acreditou muito e que queria muito que as coisas mudassem, né? Isso porque eu já busquei o melhor. A gente tem a geração das pioneiras ali, da Leda, da Kátia Silene, da Pretinha, da Cici, que viveram um ambiente muito pior do que eu vivi. E hoje eu tenho muito orgulho de chegar no projeto e ver os pais com a camisa com o nome das meninas, né? O pai tendo orgulho, levando a menina de mão dada para o treino, uma família toda parando o domingo para poder ver futebol. Isso tem a ver com representatividade. Eu falo muito que essa geração de meninas agora, é a geração de meninas que nasceram para jogar futebol, né? Elas estão preparadas para colher o legado que foi plantado lá atrás, nas pioneiras, na época da proibição, e a gente começou a organizar para que essa geração pudesse colher. Então, o Daminhas, ele
ele é o grande propósito da minha vida. Sem o Damias, a Thaísa não estaria aqui. Acho que é a maneira como eu posso simplificar. Perfeito, parabéns, né, pelo seu projeto. Estava aqui rindo, né, quando estava com a tela cheia, falando de descoberta guiada, descoberta orientada, termos aí que a gente está bem familiarizado na educação física. Taisan, você falou sobre os problemas sociais, né, citou inclusive a proibição aí de 40 anos, né, que o Brasil e muitos outros países do mundo também ficaram aí restritos ao futebol para mulheres. Eu fiz um documentário aqui no Distrito Federal sobre o futebol feminino e me surpreendeu muito quando eu citei o tema assédio. Você participou de base, foi atleta, hoje está no profissional, inclusive houve um caso muito próximo aí do Grêmio, né, no jogo entre Vidal Pro e Elite na primeira fase agora do Campeonato Gaúcho, que o nosso futebol está transmitindo. Queria que você compartilhasse com a gente se você tem alguma história dessa, como agir para tentar cortar, né, esse tipo de ação, esse tipo de atitude criminosa, e se você já viveu isso ou sabe de histórias, né, porque eu acho que, infelizmente, é muito mais comum do que, pelo menos os homens, né, pensam. Exatamente, eu já vivi muita coisa, inúmeras coisas comigo, mas eu sempre tive muita orientação familiar. Então, assim, eu digo muito que as pessoas que cometem esse tipo de coisa, elas sabem aonde vão, né, com quem vai fazer, e geralmente deixa as meninas meio que desnorteadas, sem saber se aquilo é real, se está acontecendo mesmo. Eu acho que a primeira coisa é que a gente precisa se preocupar em quem são as pessoas que estão trabalhando nos clubes, nas instituições sérias, né, entender que futebol feminino não cabe mais e trabalhar qualquer pessoa que não deu certo em algum lugar, ou simplesmente não saber quem são as pessoas que estão trabalhando ali com meninas e mulheres, né. Aconteceram vários casos, assim, já aconteceu com uma equipe que eu jogava, de uma menina ser assediada e ficar quieta por entender que era a oportunidade da vida dela, né. Essa menina chegou a pegar a seleção brasileira e tal, e logo depois, assim, a gente ficou sabendo que essa menina chegou a engravidar, mas, assim, dentro do contexto, a gente era muito imaturo, não tinha tantas informações como tem hoje em dia. A gente chegava a pensar, né, que, poxa, será que isso está acontecendo mesmo? E a gente, como mulher, a gente, por muitas vezes, não é levada a sério, sabe? Será que você não deu confiança para que isso acontecesse? Será que você não usou um short de lycra que ficou transparente? Então, assim, naquela época, era a maneira como a gente via, sabe? E fora as meninas que passavam por situações de vulnerabilidade, e falei errado, mas vocês entenderam, né? E, assim, às vezes é a questão social mesmo, sabe? Isso aqui é a oportunidade que eu tenho. Então, as pessoas geralmente sabem em quem chegar. E aí chegava e, mas se você sair comigo, eu vou te dar uma esteira, você vai ser titular. E isso realmente acontecia. E não são poucas vezes, não, sabe? São muitas e muitas vezes, e a gente que é da década de 90, anos 2000, na verdade, assim, eu joguei ali entre 2005 e 2003 e 2015, né? 13 ali, eu era atleta de alto nível, então, assim, a gente já viu muita coisa. E, assim, a gente fala do futebol feminino, mas muita coisa acontece nas bases masculinas também, né? Em relação à pedofilia, em relação a empresários, assim, vem melhorando pela informação. As pessoas hoje estão tendo acesso à informação. Então, acredito que as meninas dessa próxima geração, elas vão estar muito mais conscientes pelo processo educativo, por estar vendo na internet, por a escola estar comentando. Mas eu passei por inúmeras situações constrangedoras, entendeu? De pessoas, assim, abusarem, assim, psicologicamente, de ter xingamentos pesados dentro do vestiário depois de uma derrota, né? Você não serve para nada. E a gente, na verdade, eu te digo que no início a gente era tão acostumado a tomar pancada que chegava a achar que era normal, sabe? A mulher, ela por muito tempo foi maltratada na sociedade e achava assim, é isso mesmo, né? Porque é assim mesmo, eu errei. E, mas você... Aquela coisa da mulher, né? Mas ele me agrediu porque eu estressei ele. Então, assim, em vários momentos isso aconteceu em algumas equipes que eu joguei, né?
e a gente realmente não entendia, fala assim, mas ela já está mais velha, não fez nada. A gente realmente não entendia o que estava acontecendo. Faltava informação, faltava proteção e acolhimento das pessoas que trabalhavam com futebol de mulheres naquela época. E a gente entende que isso não cabe mais. As pessoas hoje estão muito mais temerosas com o que pode acontecer, e isso vai trazendo um respeito maior, mas é um processo educativo. Eu tenho certeza que em vários lugares, ainda que a gente não tenha tanto acesso à educação, isso pode estar acontecendo de uma maneira mais privada, mas pode estar acontecendo. Mas a gente, principalmente, eu falo de precisamos preparar os profissionais que trabalham com futebol de mulheres. A gente esse ano tem uma primeira, segunda e terceira divisão, né, com base jogando a partir de sub-14, em São Paulo tem o sub-12, e a gente não tem profissionais suficientes, capacitados, entendendo qual é o teu papel enquanto educador dentro das comissões técnicas. Então a gente tem que educar, a gente tem que cobrar que na comissão técnica tenham profissionais de educação física, a gente precisa cobrar que as pessoas façam curso de treinadores, porque a partir do momento que você vai para a sala de aula, é um processo educacional e social. A gente vai conseguir fazer com que as pessoas sejam educadas para que esses assuntos não venham mais à tona. Esse perfeito, Amanda. Vou só aproveitar né? Só aproveitar esse gancho, Amanda, porque parece complicado, né, também, Taysan, porque ao mesmo tempo que a gente fala tanto da importância da base, a gente precisa de profissionais. Isso amplia o leque de pessoas que vão ter contato com mais mulheres e mais crianças, né, também. Então, é uma linha tênue demais, né, e perigosa muitas vezes, porque é uma questão de capacitação, mas também, acima de tudo, caráter, né, e dignidade. Como o caso Elite caiu aí no Grêmio, hein, essa investigação que ocorre, né, no jogo contra o Vidal Pro, se vocês ficaram sabendo, qual foi o sentimento de vocês? Então, na verdade, a gente ficou sabendo por algumas meninas que comentaram, né, a gente estava muito envolvido com o Campeonato Brasileiro, então a gente foi meio que pego de surpresa, assim, né, com o que está acontecendo. A gente fica surpreso, né, porque agora a gente está falando de 2024, né, cara, e as coisas acontecendo, assim, de uma maneira tão próximas, né, poderia ser no Grêmio, poderia ser, sabe, e a gente precisa, quando eu falo de prestar atenção, porque não cabe mais o futebol feminino ser assim. Eu tô falando de pessoa, tá? Não deu certo no masculino, vem pra cá. Trabalhava no açougue, vem pra cá. A gente resolveu montar um time, vem pra cá. E não pode mais acontecer isso, sabe? A gente precisa entender, a gente tá falando de um país que vai ser Copa do Mundo. A gente precisa entender qual é a preparação que a gente está fazendo a nível confederação, federação, sindicatos, para a gente fazer esses profissionais estarem dentro de sala de aula, sabe? Porque, assim, eu parto do princípio que é uma questão, eu entendo sobre caráter, mas não existe certo e errado, existem pontos de vista diferentes, sabe? Às vezes o ambiente proporciona para que tudo aquilo aconteça, e aí as pessoas estão vendo e falando, não vai acontecer nada comigo, não vai acontecer nada comigo. Mas quando você passa num ambiente de alerta, de assim, ó, eu vou dar um exemplo, no Grêmio, todo lugar que eu chego, eu falo assim, ó, eu não aceito falta de respeito entre comissão e atletas, atleta e atleta, e assim, existem alguns valores que eu não abro mão, e sim, se eu tiver que ir embora, eu vou embora, mas assim, eu sou uma pessoa que eu vivi todos os mundos e submundos, entende? Mas o que vai me fazer ter essa reflexão? A educação que eu tenho, entende? Então, assim, eu convivi com pessoas de todos os níveis. Eu sou da favela Beira-Mar. Eu sou da favela do maior traficante desse país, que é o Fernandinho Beira-Mar, entende? Então, assim, por que eu consigo ter uma visão? Porque teve pessoas que me influenciaram positivamente para que tudo aconteça. Então, assim, eu acredito que a gente consegue salvar pessoas, eu acredito que o ambiente precisa ser um ambiente que proteja a mulher, né? Então, assim, esse espaço aqui é seu, você pode ficar tranquila, porque eu falo assim, eu já cansei, eu trabalhei com futebol masculino, eu já cansei de entrar em vestiário que os caras estavam trocando de roupa, eu tô falando base ali, entende? Sub-13, sub-14, você tá entrando, o menino vai falar pra você, ô tia, amarra aqui o meu cadarço,
a primeira coisa que eu fazia, eu posso amarrar seu cadastro? Deixa eu amarrar aqui para você. Então a criança, ela não tem esse pensamento. Eu tô com uma dor na virilha, eu vou chamar o médico vai botar a mão na minha virilha, entende? Então assim, o ambiente, ele precisa ser um ambiente em que a menina ou o menino tenha a segurança de que ali ele vai estar protegido, entende? E eu acho que é isso. Falando do futebol de mulheres, os clubes precisam ter pessoas capacitadas que pensem no desenvolvimento do projeto do clube. Não dá para pegar, não. Quero fazer um futebol feminino aqui, tô com um cara ali que foi mandado embora do Sub-15 do Juazeiro das Couves, e aí eu vou trazer o cara para cá. Da onde veio esse cara? Ele sabe qual é o ambiente? Entende? Então, assim, tô falando de homens, de mulheres, de qualquer pessoa, mas, assim, a gente precisa capacitar profissionais para a modalidade. A gente tem um número muito grande de clubes e a gente não tem profissionais capacitados o suficiente para ocupar os cargos. Entende? Eu falo que o futebol feminino é um mar azul, é um ambiente em que tem um monte de oportunidade, mas a gente precisa preparar as pessoas para entrar. E isso não é só uma responsabilidade da confederação, é das federações, são dos sindicatos, iniciativas de curso, né, do COB, entre outros lugares, porque a gente vai ser o sede de Copa do Mundo. Então, assim, a gente precisa se preocupar com essas coisas, sim. E tá essa questão que você falou, né? O futebol feminino, futebol de mulheres, ainda vive essa questão da insegurança, né? A gente vive muito lógico que melhorou muito do que era antes para hoje, mas ainda nessa linha de capacitação, você tem a licença A da CBF. Eu estava até conversando com o Felipe Rolim, que é comentarista aqui do canal Nosso Futebol, e ele falou que participou da sua licença A, porque no momento que você estava fazendo o teste lá de campo no CT do Jairo Porto, ele trabalhava lá e ele acabou subindo para ser um dos zagueiros do time, estava lá nesse processo de licença A. Eu queria que você falasse um pouco dessa questão da capacitação, de você, por exemplo, ter o interesse em investir na sua carreira, em buscar cursos, em buscar também licença de UEFA, por exemplo, e como que você vê essa questão no Brasil? Porque você falou muito de capacitação, mas qual que é a dificuldade? Você acha que a dificuldade é porque as pessoas ainda têm um pouco de preconceito em entrar no futebol no feminino, ou se é a questão do financeiro também, porque a gente sabe que esses cursos não são cursos baratos, não são cursos que são acessíveis para todos. Questão também, a gente fala muito de treinador, mas olhar para uma comissão completa. Você trabalha com nutricionista, você trabalha com fisioterapeuta, você trabalha com analista. O que você acha que ainda é a principal dificuldade? E você falar um pouco também da sua experiência nesse processo de capacitação, que eu imagino eu que não seja um processo que vai terminar, né? Acho que é um processo infinito na carreira de um treinador. A gente sempre aprende, né? A gente tem que estar aberto a aprender todos os dias, né? E eu digo que eu não aprendo só nas licenças, mas eu aprendo no dia a dia com a minha comissão técnica. Todos eles me ensinam um pouquinho a cada dia, principalmente de ser uma pessoa melhor. Eu acabei de falar isso com eles na reunião, né? Eu aprendo com as minhas roupeiras, eu aprendo com a minha coordenadora, eu aprendo com as minhas atletas e todos eles têm uma responsabilidade muito grande, uma participação na minha vida enquanto treinadora. E falando em relação à capacitação, eu acho que o maior problema é a parte financeira. Eu comecei na licença C, né? Eu sou formada em Educação Física, pós-graduada em Futebol pela UFRJ, mas tudo com muito sacrifício, né? Eu ganhei uma bolsa para fazer a licença C da CBF em São Paulo, quando eu comecei lá em 2017. Quase ninguém, eu sou a primeira mulher no Rio de Janeiro a ter a licença C e a licença A. Então, foi muita luta, muita vontade. Eu sempre entendi que para eu poder ter espaço, eu precisava ter a capacidade de falar mais do que futebol, não só o que é a regra do impedimento, que eu me recuso a responder essa pergunta agora. E foi muito difícil, assim, eu já cheguei a ter que fazer rifa, eu já deixei de comprar um carro, eu já deixei de comprar algumas coisas que me ajudariam muito para poder estudar em Portugal, por exemplo. Eu queria entender por que os treinadores portugueses se destacam tanto e
e eu fui estudar nas minhas férias em Portugal, passei Natal e Ano Novo estudando, porque era o único momento que eu tinha, e eu não me arrependo, porque a única coisa que não podem tirar da gente é o nosso conhecimento. Eu entendo que eu sou privilegiada por ter pessoas na minha vida que me fizeram entender isso. A minha mãe, minha madrinha e a minha avó sempre me incentivaram a leitura, como eu disse para vocês, mas eu não tenho dúvida que falta maiores oportunidades, os cursos são caros. Eu sempre indico às pessoas de correr atrás de uma bolsa, fala na CBF que você foi jogadora, faz uma rifa, mas não deixa de estudar. Mas realmente, assim, os cursos são caros, já melhorou muito em relação... Eu sempre fui a única mulher das minhas turmas. Eu fui a única mulher na licença C, eu fui a única mulher na licença B e eu fui a única mulher na licença A. E isso não quer dizer que foi tranquilo não, tá? Porque assim, eu passei muito sacrifício e muito preconceito nas licenças. Só que com o passar do tempo, os caras iam me conhecendo e os próprios professores da CBF falavam: olha, vocês não sabem quem ela é e tal. Lógico que a licença A foi um pouquinho mais tranquilo, porque eu já estava no Corinthians, né? A licença B eu já estava no Fluminense, mas muita gente ainda não conhecia, não sabia quem eu era. Então, assim, eu tô para fazer esse ano a licença Pro, eu quero continuar estudando, vou para a Europa também quando der, né? Para eu continuar, eu parei na licença C da UEFA, mas, assim, falta incentivo, sabe? A gente não precisa só capacitar as meninas no curso da CBF. Eu acho que os sindicatos podem contribuir com as ex-atletas, sabe? Os cursos que acontecem via federações podem facilitar para que as atletas estejam ali, até elas poderem ter uma condição financeira de estar fazendo um curso da CBF. Não é qualquer pessoa, porque não é só o curso, é alimentação, é estadia, nem sempre tem no estado. Então, assim, eu só fiz a licença A no Rio de Janeiro, a minha licença C foi em São Paulo, a licença B foi em Curitiba. Então, assim, óbvio que eu falo para vocês que eu comecei a estudar em 2017. É um tempo muito grande que você vai estudando e sempre falta alguma coisa, né? Então, treinador precisa estudar, treinador precisa saber de psicologia, treinador precisa saber idioma, para que você cada vez mais vai se capacitando. E isso não é barato. Então, você precisa escolher algumas coisas. Eu escolhi a minha carreira. Eu não tenho 40 anos ainda, então eu disse que, a maioria dos treinadores começam a dar certo a partir dos 40 anos. Então, até 40 anos, eu preciso estar preparada para as oportunidades que estão acontecendo. E eu sempre corri muito atrás, eu sempre... Eu gosto muito de estudar, eu gosto muito de comunicação, eu gosto muito de entender sobre pessoas, isso acaba facilitando. Mas, sem dúvida, o que pesa muito é a parte financeira para que outras mulheres estejam buscando mais capacitação. Taissan, o Roli contou essa história para mim também, né? Inclusive ele falava aí que eram passes curtos, uma série de bola bem sustentada para atrair o adversário e depois acelerar a jogada, né? Muito legal, coisa que a gente viu do Grêmio, inclusive, nesse campeonato brasileiro. Quando você foi a Portugal, você estudou em qual cidade lá, Taissan? Eu estudei em Aveiro. Eu fui fazer o curso em Aveiro, estive em Lisboa e no Porto, né? Mas para conhecer clubes, eu fui até... Eu tive no Benfica, né? Eu tive no Benfica e na época que a Dida, que é a goleira do Real Brasília, estava lá, abriu as portas para a gente estar ali no Benfica. Não consegui ir em todos os clubes que eu queria, porque era uma distância grande, assim, mas acabei acompanhando algumas coisas do futebol masculino ali também, mas foi Aveiro isso. Aveiro, a gente conseguiu ficar pela federação lá em Aveiro e gostei pra caramba, porque facilitou pra mim muita coisa no lugar que não era tão frio, né? E então tinha praia, então me ajudou, do Rio de Janeiro, me ajudou a não passar tanto frio, né? E acabou que eu fiquei 38 dias lá e tem uma época ali do Ano Novo que dá uma parada e começou a ter uma tempestade e tal. Tava perto de Nazaré, né? Assim, não tão perto, mas assim, as ondas influenciam ali. Mas foi uma experiência fantástica para eu também entender que o futebol brasileiro não estava tão atrás, assim. E assim, o que falta pra gente é a organização, o planejamento, para que a gente consiga se destacar. Não é matéria-prima, é organização, planejamento, avaliação, a gente conseguir organizar, planejar e avaliar se aquilo ali evoluiu, sabe? É o que falta, a gente tem um pouquinho de humildade, o futebol brasileiro tem um pouquinho de humildade
para entender que é muito mais como uma empresa, uma organização com cobrança, com liderança, do que simplesmente a gente vai torcer pelo time, vamos lá e vai contratar o jogador mais caro e coisa e tal. É assim, uma organização para que a gente tenha metas estabelecidas e o que a gente vai fazer para cumprir aquilo ali. Perfeito, Diego, muito se legal. me permite, só sobre Claro! essa fala da Thaissan, eu queria saber de você, Thaissan, o que você acha das cobranças no futebol feminino? Porque, assim, a gente pede muito publicidade do futebol, a gente pede que o futebol, as modalidades femininas estejam em televisão, tenham a maior exposição possível. E a gente tem tido uma exposição maior dos esportes femininos, a torcida abraça, a galera nas redes sociais chega junto, tá assistindo os jogos, e dessa forma as cobranças e os elogios vão aparecer. Como é que você acha que comissão técnica, quem trabalha com a modalidade, jogadoras, como é que você acha que o pessoal está lidando com cobranças que nem sempre são cobranças positivas? Aqui eu não estou falando de xingamento, porque isso não tem espaço em lugar nenhum. Mas assim, a equipe jogou mal um jogo, o pessoal vai lá e fala assim, não, que podia ter rendido mais, o jogador ali errou um passe e tal. Como é que você acha que o futebol feminino está se preparando para lidar com essas cobranças que aumentam com a exposição da modalidade? Bom, eu acho que isso é uma coisa que a gente não vai conseguir fugir a partir do momento que a gente vem buscando um espaço maior, né? Eu entendo que a gente não pode comparar, né, o que acontece com o masculino e o feminino, e a gente estava comentando isso hoje, que assim, o futebol feminino, primeiro você dá resultado, para depois você ter alguma coisa, e sempre foi assim, sempre foi assim. Mas eu acho que a partir do momento que a gente cobre algumas coisas, a gente vai ser cobrado. O que a gente precisa tentar é cada vez mais organizar os nossos espaços de trabalho, preparar as nossas meninas fisicamente, tecnicamente, psicologicamente. Eu acho que o papel da psicologia dentro do futebol feminino é fundamental, porque a gente vem com uma carga emocional muito grande, né? Essa geração que hoje são minhas atletas adultas ainda é uma geração que não teve base. Então, assim, você cobrar... Vou dar um exemplo de uma atleta minha que eu acho ela fantástica, tá? Ela fica chateada comigo porque eu cobro muito ela, mas eu sou daquela pessoa que eu cobro quem eu sei que pode me entregar. Foi a maneira como eu aprendi. Eu também tento entender que a vida, as coisas estão mudando, né? E a gente também precisa se preocupar em como a gente fala. Então eu aprendi assim, ó, só é apedrejada a árvore que dá fruto, né? Você não vai tacar uma pedra numa goiabeira se não tiver uma goiaba ali. Mas a gente também precisa ter cuidado, assim. Eu não posso reproduzir o que eu aprendi, porque é um processo evolutivo, né? Mas eu vou dar um exemplo para vocês sobre uma jogadora minha que eu cheguei aqui no Grêmio, ela era ponta e agora ela é lateral, que é a Dani Barão. Eu acompanho a Dani Barão desde o Vasco da Gama. A Dani Barão saiu da Taça das Favelas no Rio de Janeiro. Ela nunca teve base e ela está se transformando na jogadora que ela é e da importância que ela é para o Grêmio hoje, né? A gente não preparou, ela não foi preparada para conseguir emocionalmente desenvolver muitas coisas. Então, assim, teve que aprender no supetão. Pum, aprendi que agora eu sou uma jogadora de futebol profissional e eu jogo no Grêmio, né? Então, eu tô falando da Dani Barão porque ela é um exemplo de resiliência, um exemplo de garra do meu time, um exemplo de tudo. Mas se a gente pega ela hoje, não sei se está com 25, 26 anos, e a gente pega a Gisele, que foi para o Mundial Sub-20, daqui a 5, 6 anos, vão ser jogadoras totalmente diferentes, né? Então, assim, o processo de desenvolvimento da base vai facilitar para que em pouco tempo as meninas consigam entender sobre cobrança. A gente vai exigir cada vez que a gente quiser visibilidade, cada vez que a gente quiser ter mais espaço, a gente vai estar sendo avaliado o tempo todo. As pessoas elas vão falar aquilo que elas pensam. E aí é aquela situação, mais uma vez, em relação à educação. A gente precisa saber que a gente não pode falar simplesmente o que a gente acha. Tem um contexto geral envolvido na maioria dos casos. Mas como é que a gente pode fazer isso? Eu falo muito isso para os meus atletas. Eu não controlo o outro. Eu controlo a maneira como eu reajo a cada coisa. Então, assim, a gente conseguindo fazer com que as meninas pensem o jogo, que as meninas se preparem para algumas coisas, entendendo o momento de frustração,
entendendo como se colocar na frente do público, entendendo como elas se comportam enquanto perante o nosso torcedor, entendendo que elas são atletas de futebol 24 horas por dia, a gente vai conseguir fazer com que pelo menos a reação delas seja diferente, e aí a gente vai fazendo um processo educativo com o nosso torcedor. Quando eu falo sobre isso, muito... A gente não torce mais como a gente torcia na Copa de 94, né? A sociedade mudou, a gente não pode falar mais, né, assim, eu ouvi muito, né? Sai daí, sai do gol, vai lavar roupa, seu lugar é na cozinha, né? Isso não cabe mais. Mas o meu avô acha que isso é uma brincadeira. Entende? O meu avô, ele é um cara que ele é meu torcedor, muito assim, e ele aprendeu assim, e para ele é uma bobagem. Mas se a gente vira hoje para uma menina de 15 anos e fala isso, é absurdo. Então isso é um processo evolutivo, é uma quebra de paradigma. E aí não é só do futebol, é uma quebra de paradigma de uma sociedade patriarcal, em que acha que eu posso falar o que eu quiser, que eu posso fazer o que eu quiser, que você tem que aceitar. E aí a gente vai evoluindo com as meninas, mas a gente precisa entender esse momento. Eu quis trazer o exemplo da Barão, ou da própria Brito, né, que é uma menina que, poxa, explodiu agora, fazendo vários jogos, e é uma menina de 20 anos. 20 anos. Só que você pega um rapaz de 20 anos, ele jogou o sub-9, sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, o sub-20 para ele ir pro profissional. O feminino era assim, ó, fiz 16 anos, eu vou pro profissional. E eu já joguei campeonato carioca com 14 anos, porque na época não era proibido. Então, assim, isso é um processo evolutivo. Eu acho que o que a gente pode se preocupar agora, enquanto comissão técnica, é como a gente vai reagir a isso. A gente precisa se posicionar, não pode aceitar, mas a gente precisa se fortalecer mentalmente para entender que ainda é uma mudança que vai demorar um tempo para que aquilo aconteça. E, óbvio, não aceitar, se posicionar, mas entender que a partir do momento que eu quero essa visibilidade que você falou, eu vou estar sendo apedrejado, eu vou estar sendo alvo, né? Algumas coisas boas e algumas pessoas que ainda se escondem nessas falas machistas, entende? E aí é como eu vou reagir a cada coisa. Perfeito, só confirmando aqui que você ficou em dúvida, a Dani Barão tem 26 anos, tá? Deu uma conferida aqui no portal. Eu não acertei, cara, não podia falar que ela tinha 21. Entregamos a idade, hein, Dani? A gente estava falando sobre a capacitação, me pegou aqui quando você falou sobre a questão da psicologia, né? Toda vez que eu vou conversar com os amigos sempre vêm perguntar pra gente. Você, então, que sabe muito mais que a gente aqui, deve ser, às vezes, até irritante, tá? Tanto que o pessoal pergunta pra gente sobre futebol. E eu sempre falo que a parte psicológica tem muita importância, né? Eu colocava até 50-50 com o campo e a parte de gestão. Hoje em dia, eu acho que eu coloco até 65-70 para habilidade com as pessoas, né? Como você falou também sobre a experiência em Portugal, tem um livro, a gente falou também de descoberta guiada, olha só os ganchos, né? O José Mourinho tem, né, um livro chamado Descoberta Guiada, provavelmente você já leu, se não, você falou sobre leitura, fica aí a dica para nossa audiência também, que ele fala da importância da liderança, de como estabelecer essa hierarquia e também lidar com as vaidades, os egos e os elencos, né? Você tem aí um plantel do Grêmio que se classifica ano após ano para a segunda fase, lida com vaidades, jogadoras tarimbadas. Como você se prepara para essa gestão de pessoas e para a parte psicológica também das atletas? Isso eu acho que é o ápice, né? Se você trabalha com futebol e você quer saber só de futebol, você não sabe nada, né? Você precisa saber de pessoas. Eu estou fazendo uma pós-graduação de gestão de políticas públicas, eu já fiz pós-graduação de gestão de pessoas e cada vez mais estudo pessoas e vou tentando fazer, porque é isso, né? É você saber lidar com pessoas diferentes, com crenças diferentes, com criação diferente, e cada vez mais é tentar ler, tentar entender, para que você consiga minimamente saber lidar em cada ambiente, porque o que eu sou no Grêmio, eu não fui nos 2 clubes anteriores, né? O que eu sou no Grêmio enquanto treinadora, eu quebrei totalmente aquilo que eu achava que eu iria ser enquanto eu era atleta, né? Então, quando você é atleta, você tem uma cabeça, você pensa de uma maneira, quando você vira comissão técnica, você consegue perceber que, cara, e não cabe mais isso, e apesar de você
entender o que passa na cabeça das atletas, naquele momento você precisa desenvolver em cima do projeto do clube. Então, assim, esse é o dilema. É a gente estar todos os dias tentando entender, pedir discernimento para que a gente consiga, minimamente, ser o melhor possível. Porque ser justo é diferente de você tentar fazer o seu melhor. Porque o futebol, ele não é justo, né? A vida não é justa. Às vezes você precisa tirar uma menina aqui, colocar uma menina ali. Às vezes você precisa pensar o jogo, aquele jogo é importante eu jogar de uma maneira, aquela menina eu posso lidar dessa maneira, com essa outra não. Então, assim, imagina eu no Grêmio hoje, que eu tenho jogadora brasileira, jogadora colombiana, jogadora paraguaia e jogadora venezuelana. Então, assim, são culturas, cara, totalmente diferentes. Como é que você lidar com cada uma dessas meninas, né? Então, eu que vim da base muito tempo, junto com algumas atletas, que já te conhecem pelo olhar, né? É igual quando a mãe fala, não preciso nem olhar nem falar nada, que meu filho já me conhece com o olhar. E quando você vem trabalhar com uma equipe profissional, são meninas que têm boleto, que pagam a conta, que têm família, que são casadas, que passam por problemas. E aí a gente precisa fazer uma salada, e aí que é a chave, é a gente saber lidar com pessoas. Eu estou terminando uma pós-graduação e eu quero fazer psicologia, né? Eu quero cursar psicologia, porque eu acho que vai contribuir muito comigo enquanto treinadora, porque é você entender a gente não vai conseguir, mas saber lidar com o ser humano, né? Eu acho que essa é a chave do negócio. Eu não vou agradar todo mundo, eu não vou conseguir fazer o melhor para todo mundo, e tá tudo bem, né? E eu falo isso para as minhas atletas. Nem todo dia você vai conseguir dar 100%. Só que não é todo dia que você pode dar 50%, porque alguém está tendo que dar 150%, e não é todo dia que você consegue dar 100%. E aí que é o equilíbrio disso, né? Como é que a gente vai conseguir equilibrar para que eu consiga fazer por A e por B, e principalmente pelo clube. Então, assim, eu costumo dizer que essa minha paixão por tentar entender pessoas e gostar da parte de psicologia, tentar entender a parte de gestão, entender por uma razão social. Eu tento entender porque a parte social influenciou muito para que eu seja o que eu sou, sabe? Então, assim, a sociedade que a gente vive, o que a gente consegue fazer para contribuir no ambiente que você está. Então, eu falo assim, todo lugar que eu passo, o meu papel enquanto treinadora do clube é ganhar título, né? O meu é influenciar pessoas e colocar a camisa do clube que eu estou num degrau acima. Então, assim, eu sou muito realizada de ter conseguido colocar o Grêmio junto com todas as pessoas que estão ali comigo, né? Atrás, a gente leva muito o louro como treinador, assim como tomar as porradas, né? Mas existem pessoas que estão por trás no meu dia a dia. Então, a Marianita Nascimento, a Patrícia Guzmão, que sempre vai ser a treinadora responsável por tudo que está acontecendo no Grêmio. Ela é a nossa coordenadora, minha parceiraça. Sou muito admiradora do trabalho que a Patrícia fez aqui, né? Perdi um acesso para ela em 2019, como é que é o mundo do futebol. Então, assim, essas pessoas, elas têm total responsabilidade e pelo momento que eu estou vivendo na minha carreira, de conseguir estar na sexta melhor equipe do país, com uma classificação para a Supercopa, com jogadoras, né, voltando a sonhar com a seleção brasileira, com a Lorena indo para a Olimpíada, mas nunca foi eu preciso ganhar isso aqui. Foi assim, a gente precisa organizar para que essas pessoas se sintam motivadas, para que a gente consiga, né, chegar e ter um denominador comum. Então, assim, trazendo um pouco sobre gestão de pessoas, né, sobre a Lorena. Eu cheguei no Grêmio, a Lorena estava lesionada, né? E a Lorena vinha, eu convivi com a Lelê também no Corinthians, né? E olha que loucura, né? A Lorena fica fora do Mundial e a Lelê vai pro Mundial, e eu vejo isso, né? E eu acompanhava a Lorena por fora, coisa e tal. E aí eu venho pro Grêmio. E eu participei de toda a comissão da técnica ali, como treinadora do Sub-20, da comissão do Arthur, né? Então eu tenho uma amizade muito grande com o Edson, que é o treinador de goleiro. E quando eu cheguei e eu vi a Lorena, eu falei, cara, virou a chance da minha vida ter uma atleta na Olimpíada. Eu sabia da possibilidade da Tarciane estar lá, mas não era mais comigo, né? E aí eu cheguei aqui, e quando a gente fala sobre gestão de pessoas, eu vi a Lorena desmotivada, eu vi a Lorena sem acreditar, e eu tive que me impor ali, de tipo, Lorena, não, vambora, vamos acreditar nisso aí.
A gente precisa, o não você já tem, e aí é aquilo, né, de você, como é que você chega para uma Lorena e fala assim, você vai ter que treinar, né? Não, você vai ter que correr, você vai ter que, porque pro goleiro pedir para ele correr é quase um parto, né? Você vai ter que fazer musculação, você vai ter que, então assim, a nossa relação, ela veio primeiro no embate de tipo, você vai fazer porque você é funcionária do clube. E aí ela foi entendendo, e as coisas foram acontecendo, e eu falei, né, a primeira vez que você for para a seleção, você vai entender. O que depender do Grêmio, você vai para a Olimpíada. E eu acho que o maior resultado disso é eu mandar uma mensagem para ela dizendo, você merece estar onde você está, e ela falar, eu agradeço a você e ao Grêmio. Então, assim, isso é o quanto a gente precisa se preocupar. E eu erro pra caramba, eu sou ser humano igual todo mundo, mas é a gente entender qual é o momento, né? Cada menina vive um momento. Cada menina vive uma coisa. Então, assim, a gente hoje está treinando com uma menina que era da nossa base, que é a Júlia Martins, né? Que tá voltando de lesão, com um pedido da seleção, de repente, de estar indo para o Mundial Sub-17. Como é que passa a cabeça dessa menina? O que não tá passando na cabeça dessa menina? Então, eu acho que o maior desafio, o meu maior desafio enquanto treinadora é primeiro tentar ser uma pessoa melhor para que eu consiga contribuir com as pessoas que estão à minha volta. Isso não quer dizer que eu não vou errar. Isso quer dizer que eu vou tentar potencializar essas pessoas. Thaísan, você falou muito de Lorena, acho que a torcida gremista quer saber. Lorena estará no Grêmio até o final do ano? Lorena estará no Grêmio no ano que vem? Porque se teve uma jogadora que saiu extremamente valorizada e de forma muito merecida da Olimpíada, para mim, a melhor jogadora da Olimpíada, considerando jogadora de linha ou de gol, o que a Lorena fez em termos de responsabilidade e importância foi, assim, de outro mundo. E o Gauchão Feminino tem transmissão do canal Nosso Futebol, a gente está transmitindo a primeira fase, o Grêmio junto com o Internacional, essas duas equipes entram na segunda fase, e acho que tá todo mundo querendo saber, né, se a Lorena vai permanecer no Grêmio, porque é uma peça-chave do seu time, né, a gente sabe que a importância da goleira, de dar segurança lá atrás, de você ter uma defesa sólida, e que você falasse um pouco também das expectativas do Grêmio para esse gauchão feminino. Como é que tá o trabalho, o objetivo final da equipe? Bom, a Lorena, ela permanece no Grêmio até o final do ano, né? Ela tem contrato até 2025, até dezembro de 2025, mas a gente sabe o que o mercado vem pensando, ela tem uma multa contratual. A gente deixou ela muito tranquila para que ela tome a decisão que ela tiver que tomar. Óbvio que eu conto com a Lorena enquanto ela estiver no Grêmio. Ela sabe da importância dela para o nosso projeto. Ela sabe do quanto a gente quer que ela seja feliz também. E o clube entende tudo isso. A Lorena teve uma recepção feita com muito cuidado aí pela presidência, pela coordenação, pelas nossas diretoras, para que ela entendesse qual é a importância dela para o nosso projeto. Mas o atleta ele tem direito de buscar o melhor para ele. Ela tem uma multa rescisória e eu acredito que o clube que tiver a capacidade financeira de estar pagando essa multa, e se for o melhor para a Lorena, a gente vai deixar com que ela pense. Nesse momento a Lorena não está pensando nisso, tá? A gente inclusive teve uma conversa hoje, nesse momento ela está pensando em voltar, todo mundo sabe que ela voltou da seleção machucada, se desdobrou, né, para poder fazer esses 2 últimos jogos nossos contra o São Paulo. Então nesse momento ela precisa recuperar. Ela vai ficar fazendo mais 3 semanas de recuperação para que a gente tenha foco total no Campeonato Gaúcho. A gente sabe o quanto ganhar um título é importante para o nosso projeto. Quando a gente fala de um clube grande como o Grêmio, a gente sim tem que falar de título e a gente tem que ter ambição para que isso aconteça. Ganhar ou não é uma consequência, mas a gente precisa criar um espírito vitorioso nas nossas atletas e na nossa comissão técnica pensando nisso. A gente, inclusive, fez uma reunião hoje para falar sobre isso, né? O quanto o gaúcho é importante, sim, para a gente. É o que a gente pensa agora, a chave girou, não dá tempo de se lamentar muito. Eu acho que como objetivo do ano a gente cumpriu, que era conseguir colocar o Grêmio à frente de todas as equipes do estado, né? E conseguir a vaga da Supercopa. A gente fez uma excelente competição, depois de tudo que a gente passou, mas o que vale é a bola do barbante, o que vale para o projeto continuar é título. Então o Campeonato Gaúcho ele é fundamental para que a gente consiga ter
uma direção e voos maiores do nosso projeto. Perfeito, Campeonato Gaúcho, que você acompanha aqui, hein, no canal da Maior Paixão Nacional, um jogo por rodada. Grêmio e Inter, por enquanto, vão se preparando, né? Estavam envolvidos aí no Campeonato Brasileiro, entram no hexagonal final, a segunda fase. Taissan, você nem sabe disso, né? Mas você tem uma importância na minha carreira, né? Eu devo muito ao futebol feminino, e em 2019 houve o primeiro Brasileirão Feminino Sub-20. E Brasília, a cidade que eu resido, foi uma das sedes e o Fluminense veio jogar aqui. Essa equipe tinha uma zagueira de 16 anos, né, que rompia a linha, carregava a bola, batia de fora, batia falta do meio de campo, fazia muitos gols. Ela foi indicada ao prêmio de melhor jogadora do mundo, que é a Tarciane. Fez uma excelente Olimpíada, né, fazia a dupla com a Núbia, né, as duas eram muito artilheiras daquela equipe. Dito isso, eu quero saber, primeiro, como você se sentiu em ver uma atleta que você viu nascer e ajudou na formação, estar no topo agora, né? Tá jogando no Houston Dash, mas, cara, enorme uma zagueira ser indicada, com a idade que ela tem, ao prêmio de melhor do mundo. A importância de trabalhar na base e a passagem no Corinthians na sua carreira e essa transição para o profissional, fazer um 3-1, já que a gente já está na reta final. Bom, sobre a Tarciane, acho que você acompanhou, né? Tarciane jogou aquele ano o Campeonato Sub-18 e estreou no Campeonato Brasileiro da A2, na semana do aniversário dela, fazendo um gol com 16 anos, jogando contra o Crespon, né? Então, assim, a Tarciane, eu costumo dizer que o meu papel com ela foi contribuir mentalmente para que ela continuasse acreditando, porque ela sempre teve um espírito muito vitorioso, ela sempre disse que ela ia mudar a vida da família dela, e por questões sociais era tudo muito complicado, né? Então, assim, ela veio de um lugar muito carente, que é Belfor Roxo, lá na Baixada Fluminense, assim, da onde a Luane também veio. Então, sempre muito envolvida ali com amigos, com pessoas, né, que são envolvidas com algumas coisas que não são legais, mas ela sempre teve uma liderança, né, ela por ela, assim, ninguém ensinou isso a ela, uma personalidade muito forte, muito decisiva em tudo aquilo que ela queria, assim, e essa personalidade lá atrás, né, era complicado, assim, você tinha que impor a ela, não pode fazer assim, porque ela sempre muito, né, e assim, eu já ouvi muita besteira por causa da Tarciane, eu já ouvi muita gente dizendo que ela não ia chegar, eu já ouvi muita gente dizendo que ela ia não dar nada, eu já ouvi, por essa personalidade que pra mim era uma coisa muito boa, entende? A personalidade dela de se impor enquanto atleta pela posição que ela jogava, ela sempre se destacou muito, né? Então, assim, ela merece estar vivendo tudo que ela está vivendo. Eu fui um início na carreira dela, um início da base, início na carreira profissional dela ali no Fluminense, mas eu atribuo uma melhora significativa nela também em relação ao jogo, em relação ao contato melhor com a bola, a ida dela ao Corinthians, né? A gente sabe que ela mudou a chave muito rápido. Então, ela jogou de 13 a 18 anos ali comigo, e quando ela fez 18 anos, ela foi para o Corinthians. Então, ela ficou 3 anos ali quase no Corinthians. Então, ela saiu jogava bola na rua, aí eu tô no clube, aí eu tô no Corinthians, sabe? Então, assim, o Fluminense, eu acho que o Daminhas foi um caminho para que ela pudesse ter regra, para que ela pudesse entender que ela não podia xingar todo mundo, para que ela pudesse entender que ela não podia sair brocando todo mundo, né? Porque ela sempre foi a maior, ela sempre foi a mais alta, ela sempre foi a mais forte e a mais competitiva. Então a Tarciane chegava aí pro gol no futsal para não perder jogo, que ela não queria perder. Não, eu vou agarrar porque eu vou agarrar melhor que ela. Então, assim, essa personalidade dela, para mim, é muito produtiva, né? Porque, assim, você vê os grandes jogadores que fazem muita diferença, são os jogadores que arriscam, e ela sempre arriscou muito, né? Batia falta, jogava de zagueira, já foi lá para frente para jogar de atacante para tentar fazer gol. Então, assim, eu digo que o Daminhas foi a descoberta guiada, né? Uma orientação. Aí a gente passa a ter uma organização melhor quando ela vai para o Fluminense, e ela entende realmente o que é ser uma atleta profissional, e a parte de profissionalismo, né, que ela tem ali no Corinthians, jogando um Campeonato Paulista, jogando uma Libertadores, começando a ganhar título e entendendo realmente o que ela poderia viver. Eu sempre disse, que você acompanhar todas as minhas entrevistas desde 2017, eu sempre disse que a Tarciane seria uma atleta olímpica. Eu nunca tive dúvida disso, que ela seria a primeira daminha a estar numa Olimpíada. Inclusive, eu falo para ela, em 2016, a gente viu a final da Olimpíada juntas, Estados Unidos e Alemanha no Maracanã, e o Daminhas ganhou ingresso. A gente ganhava ingresso para a gente ser um projeto social.
E eu levei ela e eu falei para ela, um dia você vai estar ali. Isso foi em 2016 e 2019, a Pia assumiu a seleção brasileira. E a gente estava conversando com a Pia sobre isso, né? E em 2024 ela está na Olimpíada. Então, assim, isso é o futebol mágico, o futebol que transforma a vida, o futebol que traz oportunidade. Então, assim, eu só fui uma ferramenta, uma ferramenta que talvez não deixou ela desviar, né? Porque o caminho é difícil, mas a continuidade disso é toda a força de vontade e o espírito vitorioso e a vontade dela de mudar a vida da família dela que fez ela chegar onde ela chegou. E, assim, acho que o legal da Tarciane também, para a gente mostrar o valor da jogadora, né, no Mundial Sub-20 de 2022, a Tarciane esteve entre as 3 melhores da competição, quando a seleção brasileira conquistou a medalha de bronze histórica, e a Tarciane hoje é detentora da transferência mais cara da história do mundo de uma defensora. Então, acho que a gente consegue ver o talento, né, e tá sendo reconhecido no Ballon d'Or, isso é muito legal. E, Taysan, pra gente fechar aqui, um bate-bola. Como é que funciona esse bate-bola aqui no nosso resenha? Respostas mais rápidas. A primeira coisa que vier aí na sua cabeça. Pra gente começar, um treinador ou uma treinadora que é a sua inspiração, que você se espelha. Arthur Elias e Emily Lima. Uma atleta. Pode ser que já aposentou, brasileira ou estrangeira, ou que ainda está jogando, né? Se estiver jogando, né? Que você sonha ou que já aposentou, que você sonhava em treinar. Sissi. No futebol, às vezes a gente acaba dividindo masculino ou feminino, mas futebol é a modalidade. Você se vê trabalhando no masculino também, se surgir uma oportunidade? Não acho. Eu acho que eu nasci para o futebol de mulheres, eu pensava muito nisso, mas eu acho que eu estou vivendo um momento muito bom e o desenvolvimento da modalidade não me faz ter essa vontade. Eu não posso dizer que dessa água eu não vou beber, tá? Mas eu te digo que eu tenho muita coisa para contribuir, muitos lugares que eu posso ajudar com o crescimento da modalidade. Eu sou muito realizada na minha profissão. E um sonho da Taysan? Ser treinadora em uma Olimpíada. E carreira começando, tem muito por aí. E você falou de ser treinadora para a Olimpíada. Sonha em treinar uma equipe de fora do país? Sonho. Quando eu digo isso em relação a ir para a Olimpíada, não necessariamente, é óbvio que a gente sempre sonha com a seleção brasileira, né? Eu aprendi que até chegar a sua vez você precisa aprender a aplaudir o outro. Eu aplaudi muita gente, vou continuar aplaudindo. Eu acho que a comissão do professor Arthur Elias merece muito estar vivendo esse momento. Mas eu sou profissional do futebol, então se aparecessem outras oportunidades para que eu tivesse realizando esse sonho, eu vou viver, independente de qualquer coisa, né? Mas eu acho que tudo tem seu tempo, é um sonho. Eu estou vivendo meu primeiro ano na primeira divisão, e eu estou vivendo isso intensamente. Eu sou muito feliz no Grêmio, foi o clube que me deu a oportunidade para que eu pudesse colocar em prática todo o aprendizado, que eu falo muito que eu vivi o certo, assim, eu queria muito trabalhar com o Arthur, todo mundo sabe disso, que eu saí do Fluminense podendo estar ainda numa equipe profissional, mas eu queria entender como funcionava, né, como aquela equipe, aquela engrenagem funcionava. E eu me dei 2 anos, e em 2 anos, antes de terminar o ano, eu tenho 3 propostas para estar de volta a uma equipe profissional, e eu escolhi o Grêmio por entender a grandeza do Grêmio, entender que era um projeto que tinha mulheres ali liderando, né, e me identificar com a história do clube, né. Eu busco sempre estar em projetos. O que me encanta é o projeto, o que o projeto pode contribuir comigo enquanto profissional e o quanto eu posso contribuir com o projeto. Então, acho que é isso, tudo no seu tempo, né? Eu sou uma pessoa muito ansiosa, pode não parecer, mas porque eu me preparei, né, para isso, mas eu não vou ficar pensando, eu vou viver um dia de cada vez. Em 2017, eu era uma sonhadora, indo para São Paulo num ônibus, sem ter aonde dormir para fazer uma licença C. E em 2024 eu sou treinadora do Grêmio. Então, assim, tudo tem seu tempo. Deus tem um propósito muito grande na minha vida. Eu pedi para Deus para ser treinadora e um dia ter uma atleta na Olimpíada, e ele me preparar e entregar
o propósito nas mãos dele. Cara, que legal. Gostei muito das respostas do bate-papo entre vocês, porque como o mundo é pequeno, né? Em 2012 eu fui para os Estados Unidos, recrutado por uma empresa da Inglaterra para fazer campings, né? Lá, microclínicas, né? E a Emily Lima estava na minha turma quando a gente fez o último treinamento em Juiz de Fora. Em 2013 ela já era treinadora da Seleção Brasileira Sub-17. E aqui um exemplo para Taysan. Taysan, em nome do canal Nosso Futebol, acho que falo pela Amanda também, queria não só agradecer, mas te parabenizar, né? Incansável atrás do conhecimento, tá querendo buscar ainda mais uma graduação. Sério, uma pessoa admirável, de fala simples, didática, muito legal. Obrigado demais pelo seu tempo e aproveito também para desejar todo o sucesso no Campeonato Gaúcho e na sequência da sua carreira. Obrigado demais, viu, Taysan? Foi um prazer. Imagina, queria deixar aqui meu agradecimento também pela minha participação, pelo convite de vocês. Queria estender aí ao torcedor tricolor que continue acreditando nas gurias. Assim, a gente vem fazendo um trabalho desde janeiro com muito afinco. Esse grupo é um grupo de meninas muito obstinadas, elas sabem da responsabilidade delas vestindo a camisa do Grêmio. A gente quer viver coisas grandes, a gente quer colocar o nome do Grêmio cada vez mais longe. Então, pedir para a galera acompanhar a gente no Campeonato Gaúcho, continuar acreditando, porque a gente precisa do apoio do torcedor para a gente poder buscar os gols que a gente quer buscar. Pode ter certeza que não vai faltar dedicação e empenho em cada jogo, em cada disputa, porque é isso que o nosso torcedor espera da gente e é isso que a gente vai entregar. Tá certo, obrigado, Taysan, obrigado também, Amanda Viana. Ó, lembrando, hein, o Grêmio da Taysan estará no Nosso Futebol no Campeonato Gaúcho na próxima fase. A gente se despede por aqui, foi um prazer, né, estar com vocês duas aqui, me sinto muito privilegiado. Digo forte, vocês dizem abraço, mas continuam ligados no Nosso Futebol, porque é o canal da maior paixão nacional. Tchau, tchau.